Bem, estamos de volta com o nosso programa sempre muito especial, falando de criptomoedas, e a gente deixou aqui uma pergunta no ar. E eu apresento a vocês mais uma vez o nosso especialista, o Matheus Medeiros, que está conosco para dirimir essa dúvida, que é uma dúvida que a gente tinha, mas que a gente sabe que houve uma evolução. Primeiro, grande abraço a você, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, Matheus. Muito obrigado, Oliveira, muito obrigado pessoal da Rádio 09, nossos queridos ouvintes, é sempre um grandíssimo prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre essa nova economia, falando um pouco sobre o mercado como está um todo e trazendo grandes atualizações para facilitar a sua vida. Agora a pergunta que ficou no ar do episódio passado, que é uma pergunta que eu já te fiz em uns programas para trás e que a gente esperava por uma evolução. Estamos no fechamento de um ano, nada melhor do que fazer um balanço. Perfeito. A pergunta era sobre se a gente compraria imóveis, se a gente pagaria impostos, se a gente compraria carros, né, veículos, enfim, se a gente faria o mercado em criptomoedas. Ainda acho que está longe para o supermercado, mas quando há um volume grande, uma compra grande, como uma casa, sim. como um automóvel, talvez até mesmo uma negociação entre empresas, você adquirindo uma empresa, isso já melhorou, aumentou? Como é que está esse mercado em relação a compras através de criptoativos? Perfeito, Oliveira. Uma coisa só que eu acho que é importante ser falado é que eu vi uma frase uma vez, um tempo atrás, em alguns dos eventos que eu estava falando sobre blockchain e criptoativos. Eu achei bem interessante, eu acho legal eu trazer ela para cá hoje. A gente tem que entender que é o seguinte, tudo pode ser tokenizado, tudo pode ser criptoativo, só que nem tudo deve ser, entende? Então, vamos lá, utilizando o exemplo de uma casa. Hoje existe uma empresa chamada NetSpace, que inclusive é de um grandíssimo querida pessoa que eu conheci neste mercado, chamado Rubens. Um abraço, Rubens. E, bom, ele já fez a tokenização de mais de 400 imóveis ao redor do Brasil inteiro. Né? Acho que foram mais de 400 imóveis que houveram compra ou venda num ambiente ali de blockchain. Ou seja, fazendo todo o processo de documentação, registro, verificação, tudo isso dentro do ambiente de blockchain, onde o comprador ou vendedor vai poder ver toda essa estrutura, toda essa cascata e fazer o pagamento ali mesmo. Né? Então, isso já está acontecendo hoje. Como eu havia comentado antes, a Regina Justo, que é a diretora a Regina Pedroso, perdão, a diretora da Beto, que é a fundadora da Justo, que também era uma certificadora ali para imóveis. Bom, ela também já avançou bastante neste sentido, que era basicamente o meu primeiro exemplo que eu conhecia, né, no mercado. Hoje em dia já existem muito mais pessoas fazendo isso. Então, no caso dos imóveis, isso já está acontecendo bastante. Ah, Matheus, mas, poxa, e para mim, eu quero fazer isso. Muito simples, você entra em contato com essas empresas e vai ver que é uma coisa muito, muito, muito simples. Porque tudo isso que a gente está falando, a blockchain, a tokenização, é uma infraestrutura, não é uma coisa que veio para dificultar, não. Não é uma coisa que eu falo, nossa, mas eu tenho que estudar, eu tenho que saber código, eu tenho que... Não tem que saber de nada disso. Você tem que só olhar e falar o seguinte, eles vão te mandar um link, esse link você vai verificar todas as documentações, isso daqui foi verificado por esse governo, por essa empresa, ou enfim. Só que em vez de você ter 30 intermediários fazendo isso, tem que pagar corretor, tem que pagar mobiliário, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, não, já está tudo dentro de uma empresa, o custo é muito mais barato por uma questão tecnológica e simples. É para ser uma questão simples. Com imóvel, top, já está acontecendo. Carro ainda não. Por quê? Porque o carro a gente está precisando ainda que o Detran avance. Lembra que eu havia comentado que a transferência de um carro em blockchain já estava sendo feita? Já tinha sido feita já no ano passado. Só que ainda não veio o que a gente chama para o ambiente de produção, né? Para o ambiente de todo mundo, não veio isso acontecendo. Então, quando isso acontecer, aí sim. Isso pode ser feito paralelamente. Isso. Você me dá, eu te vendo o meu carro e você me dá um número de criptomoedas em relação a isso. E aí é o seguinte, a gente também tem que entender que a escolha desta moeda para transação é fundamental, né? Sim, porque com certeza. Se você pegar uma moeda volátil, porque moeda volátil existe no mundo inteiro. Total. Desde que o mundo é mundo. Né? Então, talvez hoje, para exemplificar, a gente tem aí o dólar como um balizador sempre muito importante para o comércio internacional. A gente tem também, por exemplo, o euro, que é outra moeda. A gente já teve as libras. Sim. Né? Porque quando a Inglaterra sai do mercado comum europeu e fica sozinha, está existindo lá, neste momento, um puxa e estica da moeda inglesa. Mas a gente sabe que libra é libra e ela é extremamente valorizada. Né? Hoje o governo
inglês, o governo da Grã-Bretanha, paga 3.000 libras para as pessoas que quiserem, os não ingleses, as pessoas que não são nativas do país, que elas quiserem retornar para os seus países de origem. Né? Elas pagam a passagem, de 3.000 libras. Tudo para sair dos imigrantes. Estamos falando numa família normal, né? Pai, mãe e 2 filhos, que seria uma família tradicional, vamos colocar assim, no mercado. Você está falando aí em 12.000 libras, o que dá quase 80 mil reais, o que é um mercado, né? Porque a pessoa volta para o seu país de origem, no caso do Brasil, com 80 mil. E está acontecendo muito disso. Caramba. Aqui no Brasil. Muitas pessoas estão fazendo o caminho reverso, retornando para o país e o país paga 3.000 libras por cada uma dessas pessoas que retornarem, sejam crianças e tal. É per capita, por cabeça 3.000 libras. E tem muita gente tentando reativar a sua vida de volta no Brasil através dessa generosidade, ganhando entre uma aspas, ganhando uma moeda de peso altíssimo como é a Libra. Então, voltando nisso, essa definição pela moeda para fazer essa transação é importante, porque você tem que fazer uma moeda que tenha lastro. Com certeza. Muito positivo, né? Não uma moeda assim tão flutuante, né? O ideal é que seja isso, porque a gente sempre fala de liquidez, né? O quanto eu consigo transformar aquele ativo em dinheiro, né? Digamos, em dinheiro ali fiduciário, ou seja, criptoativo, enfim, de uma maneira fácil, rápido e que tenha o mesmo valor e não tenha que ter um deságio muito grande. Então, sim, em tese você tem que colocar uma moeda que não tem uma volatilidade muito grande. Agora, assim como, enfim, em qualquer negócio, enfim, peer-to-peer, há um risco. Não é nem uma questão de risco, é uma questão de escolha. O ideal é que seja isso. Agora, se você quiser escolher, sei lá, Kwanzas, você escolhe em Kwanzas e tá tudo certo. Entendeu? A infraestrutura existe para possibilitar você fazer as coisas do jeito que você quer. E que eu digo assim, ponto, aquele mercado entendeu? Estabelecido, as grandes construtoras, que as grandes construtoras já estão caminhando para a criptomoeda, né? Sim. Elas vão se ancorar em moedas mais fortes. Não, geralmente elas vão se ancorar ou em dólar mesmo, ou no caso, o próprio real. Hoje a gente tem 2 grandes moedas estáveis, que uma é BRZ, feita pelo grupo Transfero, Transfero Group, e a BRL1, que é um consórcio de outras corretoras brasileiras, como o Mercado Bitcoin, Foxbit e eu esqueci a outra, tem mais uma que eu esqueci. Então eu já tenho isso daí. Então, assim, se eu quero transformar em cripto, quer dizer, fazer a transação dentro de blockchains públicas, utilizando essas moedas em reais, 1 para 1, para real, já é possível, não tem problema nenhum. Isso já é possível. E aí a pergunta que não quer calar, nós poderemos pagar os impostos também devidamente assim ou não? Isso é bem legal, porque agora está rolando algumas consultas públicas do Banco Central e da CVM, desde enfim, impostos em cripto para pessoas físicas e como uma operação CVM, jurídica. Que é a Comissão de Valores Mobiliários, isso, né? isso, que é que norteia os negócios financeiros do país. Exatamente, como que, enfim, ação, a bolsa, tudo que envolve negócios mobiliários, eles que tocam isso daí mesmo. Imobiliário não necessariamente é imóveis. Mas enfim, já está rolando uma consulta pública para saber como que a gente vai declarar, inclusive, essas próprias criptos, como que o mercado entende a infraestrutura necessária para o Banco Central ter essas criptos, né? Porque a gente está falando do Drex, que ainda não veio, tá para vir aí muito em breve. Que é a moeda brasileira. Isso, do próprio Banco Central, uma infraestrutura do próprio Banco Central. Então, sim. Agora sim eu posso falar que provavelmente quando o Drex entrar, isso aí vai ser líquido e certo, né? Quem tiver Drex, vai lá e paga os seus impostos com o Drex. O Drex é o real. Isso. Nada muda. É a mesma coisa, só muda em, digamos, em ambientes diferentes. Um tá no quarto, tá na sala. Só que o Drex ele tá vindo com algumas peculiaridades, eu vou colocar dessa forma. Bom, a gente está basicamente no episódio 30 e você pode perceber que em todos os episódios eu sempre toco numa questão de liberdade financeira para cada pessoa, que é a relação de criptoativos é sempre para você ser dono das suas próprias moedas, do seu próprio dinheiro, para você fazer o que você quiser com o seu dinheiro, certo? Certo. O Drex ele tá vindo com uma questão um pouco diferente disso, eu diria. Talvez seja porque é a primeira moeda do governo, né? Que seria meio que eles estão tentando impedir, de certa forma, de você ter a sua moeda, né, você sacar da sua corretora para a sua carteira de autocustódia. Isso está sendo um grande debate dentro do mercado, mas um debate bem grande, muito grande. Porque você está tirando o que é o princípio básico de você ter criptoativo. Então isso está sendo uma discussão bem ferrenha dentro do mercado de cripto mesmo.
Nós vamos encerrar o programa aqui e vamos já deixar no ar o próximo capítulo, que é exatamente essa explicação se o Brasil está se tornando El Salvador, se o Brasil pode se tornar com essa moeda que seria puro sangue brasileiro, né? Vou colocar assim para ficar num termo mais fácil, e se isso pode originar também que a gente vai ter o criptoativo como uma moeda estabelecida no Brasil, e aí o Brasil meio que abandona uma moeda que já tem 30 anos, né? 30 anos, Já completou fez agora 30 em 94, anos. 30 anos. Então a gente volta na próxima semana, Matheus.